Olá, tudo bem com você? Meu nome é Mariana e o intuito desse vídeo é a gente continuar com o estudo do livro de ouro de Saint-Germain. E eu vou te contar o que está escrito no discurso 3. Nesse discurso do alquimista Saint-Germain, ele inicia com ele dizendo que está projetando o discurso no âmago da radiação do grande cinto eletrônico do coração da cidade de ouro. O que você entende sobre o cinto eletrônico? Eu vou te convidar para você usar a sua imaginação e acrescentar vibração, pois essa técnica simples, ela é muito poderosa. Saint-Germain continua dizendo que ele emana os raios gêmeos, sobre os quais se acha o verbo, a luz e o som. Nós estamos no momento de projetarmos e de entendermos e também de nos inteirarmos sobre os grandes cintos eletrônicos que cerca toda a criação, que cerca a divindade suprema e que cerca eu, você e todos os indivíduos. Saint-Germain nos conta que ao redor da cidade de ouro, que é uma cidade etérica, tem um cinto etérico que é impenetrável, e ele compara com uma muralha de aço de muitos metros. Assim, em menores escalas, nós também podemos manifestar, através da nossa intenção e com suficiente compreensão, o princípio ativo do Deus interno e rodearmos-nos com um cinto ou um círculo eletrônico, e que a gente pode imprimir a qualidade que a gente desejar. Ou seja, nós podemos intencionar proteção, cura, amor, alegria. Mas ele alerta também que se a gente intencionar coisas que não sejam muito elevadas, a gente vai ver a força desse cinturão eletrônico se fechar sobre a nossa própria forma e se expressar no exterior, né? E a gente vai também presenciar coisas que não são tão elevadas. Mas aqueles que utilizar com sabedoria, que construir e qualificar com amor, com o poderoso amor de Deus, que intencionar ter um poder construtivo, aí esse sim viverão no mundo inatingido pela ignorância da humanidade. Então ele fala que é chegado o período cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem todos os dias criar, aplicar e usar esse maravilhoso cinto eletrônico. Ele diz que toda criação é dotada de ação autoconsciente e que nós possuímos naturalmente ao nosso redor esse círculo de pura força eletrônica. Mas em grande parte essa força é desgovernada e por isso ela é dissipada, dissolvida. Quando a gente cria conscientemente esse poderoso anel de pura força eletrônica, quando você fecha hermeticamente, vedando esse círculo para qualquer influência que não seja crística, você produz uma essência limitada. E você mantém essa reserva de energia para que você consiga direcionar conscientemente para aquilo que você deseja. Ele diz que depois de alguns meses que você está fazendo essa visualização, criando esse círculo eletrônico com consciência, né? Quando você está consciente dessa atividade criadora, desse anel eletrônico, e quando você tem uma permanência dentro dele, você deve ter muito cuidado em liberar ou dirigir essa força, e que ela deve ser movida apenas pelo amor divino. Ele diz que no começo da sua individuação, o homem estava naturalmente cercado por esse círculo mágico. Mas como a gente baixa a nossa consciência cada vez mais, isso vai acontecendo frechas, rupturas nesse grande ciclo de força. E aí vai causando um escapamento de energia até que o ciclo desapareceu quase completamente. Isso não era, entretanto, uma criação consciente do indivíduo, mas era um círculo natural que nos envolvia. Bons tempos aqueles, não é verdade? Em que nós éramos naturalmente iluminados por essa aura transmitida por nosso círculo mágico. Mas, com tanta ganância, com tantos julgamentos, com tantos desejos desenfreados, foram, entre aspas, gastando a nossa emanação de luz natural
E agora a gente vai precisar de um pouco mais de foco, de força, de vontade e de determinação. Nós devemos agora nos empenhar em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse ciclo eletrônico ao nosso redor, visualizando ele perfeito, sem fendas, sem rupturas. Nós somos os discípulos da luz e devemos atingir conscientemente o interior desse cinto eletrônico da divindade suprema e lá receber ilimitadamente sabedoria, amor, luz e conhecer o emprego de simples leis que vão nos permitir adquirir todo o poder do Criador. Embora cada um de nós seja convidado sempre a se voltar para a presença eu sou, que é o Deus dentro de si mesmo, né, que é o Criador de sua individuação, nós nunca atingiremos esse objetivo sem que a gente tenha tido alguma assistência daqueles que já passaram pelo processo e estão mais adiantados do que nós. Como não há um só Deus, a presença é una e essa atividade ela é toda poderosa, aquele que está mais avançado que o outro é um pouco mais do ser divino em ação. Então, quando você reconhece essa unidade, quando você compreende por que você pode sentir que o eu sou está aqui, o eu sou está no meu gato, o eu sou está no mestre ascensionado, o eu sou está na criança, quando você reconhece que o eu sou está em todas as partes, você entende então o uno Deus interior, que o Deus interior ele está em tudo e em todos. Quando você compreende realmente, quando você sente essa verdade, quando você compreender que a hoste dos mestres ascensionados é apenas a nossa própria consciência, só que mais avançada, você vai começar a sentir as possibilidades incalculáveis que está ao seu alcance. Então, dessa forma, quer você fale diretamente à divindade suprema, quer você converse com um dos mestres ascensionados de luz, ou quer você fale com seu próprio Deus interior, na realidade não há diferença, porque todos somos um. Você entende o que eu digo? Você é um ascensionado, apenas não se recorda disso. E até que você atinja esse estado de consciência, faz diferença, porque você está quase certo de se sentir dividido nesse uno interior. E essa divisão ela é impossível. Ela só é possível na ignorância da nossa própria mente. Quando nós pensamos numa expressão externa, você deve ter sempre presente que ela é apenas a atividade externa da inteligência una, evitando sempre você tentar dividir na sua consciência essa poderosa força de Deus centralizada em você. Novamente, Saint-Germain gentilmente nos lembra que essa ilimitada, poderosa força de Deus não pode introduzir os seus maravilhosos poderes em nossas vidas sem o seu convite. E você sabe como fazer esse convite? Eu vou te ensinar. O convite mais elegante que você pode emitir é o sentimento do profundo amor e devoção. Quando alguém gerou em torno de si esse cinto ou anel eletrônico, não há poder que consiga penetrá-lo a não ser o amor divino. Só a nossa consciência do amor divino pode penetrar no âmago desse resplandecente cinto da divindade suprema, através do qual a divindade nos envia sua grande efusão de informações. Perceba bem, essa energia é enviada por intermediários, que são os seres mensageiros. Esses seres transcendentes, eles ultrapassam de tal modo nossa concepção atual. Então, é possível transmitir, eu não conseguiria falar para você em palavras, né, o amor e o serviço desses seres que estão aqui para poder nos ajudar a recordar da nossa essência. Eles têm uma sabedoria muito grande. E Saint-Germain, ele nos lembra novamente que o trabalhador da luz que ouse experimentar e fazer isso sempre e se cale, que trabalhe em silêncio, ele vai ser cada vez mais elevado nessa irradiação transcendente, dessa secreta esfera de luz. Então, pela experiência e pela vista, você vai compreendendo aquilo que eu estou acabando de te dizer,
que o tempo todo nós somos guiados e que somos um com Deus. A alma, que é bastante forte para se vestir com essa armadura de amor divino e conseguir ir adiante, não vai encontrar obstáculos, porque nada existe entre a nossa consciência presente e essa poderosa transcendente esfera interior que obstrua a aproximação do amor divino. Quando nós conseguirmos tocar e ver o interior desse círculo interno, nós iremos compreender quão imperfeita é a atual expressão do amor divino. Aquele que se torna consciente a respeito dessa grande esfera na qual todos nós podemos penetrar, sem temor, quando a gente pode mergulhar mesmo, cada vez mais profundamente na irradiação desse poderoso e inteligente centro do universo, de onde vem todos os multiversos e todos os mundos e todas as criações, você vai entender que há entre nós almas fortes e corajosas, destemidas, que já compreenderam tal coisa e que estão sendo capazes de empregá-las em grandes benefícios da humanidade. E há também os que compreenderam e viram que a presença que faz cada coração bater é Deus em ação, e que a atividade motora da circulação do nosso corpo também é Deus em ação, e que a essência que prossegue revitalizando a forma é Deus em ação. Portanto, meus queridos, nós precisamos despertar para isso e é agora. Saint Germain, ele questiona: você não vê que é um grande erro você ficar sofrendo na ignorância, você sentir dor, enfermidades, misérias, perturbações, que todas as coisas são criadas pela ignorância e pela atividade do seu eu exterior? Saint Germain, ele diz, assim, e é Saint Germain que diz, não sou eu, hein, gente? Ele diz que se você tiver alguns momentos de meditação séria, alguns momentos de meditação focada todos os dias, né? Isso vai ser o suficiente para te fazer compreender que só pode haver uma presença, uma inteligência, um poder agindo em nossos pensamentos, em nosso corpo, que é Deus. Entende como é simples? Mas ao mesmo tempo é muito poderosa essa consciência em nós. Essa consciência, ela permite o pleno conhecimento da grande e pura atividade de Deus em nossa mente, em nosso corpo, e faz com que a sua essência maravilhosa e transcendente inunde cada uma de nossas células até transbordar. Na minha opinião, não podemos deixar de tomar posse dessa simplicidade do nosso verdadeiro Deus interior agindo em nós. Então, é preciso que a gente esteja conectado, nos voltando sempre para o nosso eu sou, amando, pedindo, comandando, fazendo decretos, até que isso se infiltre em cada célula do nosso corpo, em cada uma de nossas atividades, para que isso se penetre no nosso lar, nos nossos afazeres, nos nossos negócios. Quando o nosso desejo é emitido em volta dessa presença eu sou, do seu poder e da sua inteligência, nada pode falhar. Tudo o que desejamos será nos dado. Desejar é apenas uma atividade inferior ao querer. Querer deve ser reconhecido como esse desejo realizado. E Saint Germain nos assegura de que jamais devemos ter qualquer temor com relação ao emprego desse grande poder. Mas precisamos também saber, obviamente, que se a gente empregar esse poder para o mal, certamente iremos colher discórdia. Mas, se empregarmos construtivamente, ele nos trará benefícios incalculáveis, de modo que a gente só vai ter coisas para agradecer e se render a louvores e as graças no momento em que a gente desperta para o fato de que esse poder ele é ilimitado, que ele é onipresente. E a gente vai sempre indo na direção consciente. Pensamentos e sentimentos são o poder criador de Deus em ação. Portanto, eu não quero mais você dizendo, eu pensei, mas eu não falei. Saiba que o pensamento, ele tem uma ação, ele tem uma assinatura energética. Então, aprenda também a controlar os seus pensamentos, assim como você aprendeu a controlar as suas palavras. Esse descontrolado emprego do pensamento e do sentimento
é o que trouxe toda a má sorte, a discórdia, a doença, a miséria e deixou o mundo do jeito que está. Então, quando você crê nisso e você continuamente cria pensamentos, desejos desenfreados, você vai ver o caos no seu próprio mundo. Vocês podem tão facilmente como respirar, inverter a situação, usando o seu pensamento de forma construtiva. O seu pensamento, ele é a força motriz do amor divino para si mesmo e para que a gente possa criar juntos o paraíso perfeito aqui na Terra. Dentro de 2 anos, Saint Germain fala. A própria ciência física tem demonstrado que o corpo ou a forma exterior se renova completamente em poucos meses. Então, nós devemos concluir como é fácil criar a perfeição em nosso corpo, fazendo cada órgão voltar à sua perfeita atividade normal, mediante a compreensão consciente e a aplicação das verdadeiras leis do nosso ser. Então, em pouco tempo, seria impossível você entrar em desarmonia em seu pensamento ou em seu corpo. Esse grande privilégio é a porta aberta diante de Deus, diante de nós. Ninguém pode fechá-la senão você mesmo. Ninguém pode obstruir ou interferir nisso, a não ser você mesmo. Se você aprender a ter domínio, aumentando o seu poder, você se sentirá livre. Não podemos atingir e manter essa liberdade perfeita senão pela aplicação consciente do pensamento e do conhecimento. Agora presta atenção num grande segredo que Saint Germain revelou nesse capítulo. Principalmente se você for aquela pessoa que se irrita com facilidade, que fica com raiva a todo instante, essa chave é para você. Então, compreenda a importância de controlar essa atividade destrutiva, ainda que você esteja cheio de razão, tá? A pessoa irritada, propensa a condenar, ela emite pensamentos, sentimentos ou palavras destrutivas contra outra pessoa e que ela está firmada no seu próprio poder. Ela acaba recebendo de volta a má qualidade com que ela carregou esse poder. Enquanto a pessoa que está equilibrada recebe a energia que abastece e automaticamente reequilibra essa energia pelo seu próprio equilíbrio. Assim, quando você emana, quando você é o criador de discórdia, através da raiva, da condenação, isso acaba como um bumerangue se destruindo o seu mundo, os seus negócios, os seus relacionamentos. Então, aqui está um ponto vital que você precisa compreender. Quando alguém alcança conscientemente o círculo eletrônico interno de Deus, a sua expressão exterior, a atividade externa, torna-se um canal para a expansão da pura essência da divindade. Mesmo que você fique completamente em silêncio, que você não fale nada, que você não demonstre nada para as pessoas, isso é em si um dos maiores serviços em prol da humanidade. E somente poucas pessoas, dentre os não ascensionados, fazem ideia do que isso significa para a humanidade. Então, aquele que alcança o interior do círculo eletrônico, ele transforma-se num manancial contínuo. E essa radiação, por si só, constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviado bênçãos para aqueles que não compreendem essa presença edificante dessa energia em movimento. Então, quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas capazes de atuar como canais para essa grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água no vazamento de uma barragem. Se a consciência ela é perseverante e ela é firme, pode-se comparar a uma barragem cujo vazamento aumenta, permitindo a saída de um volume cada vez maior de água. Porque tudo que estava obstruindo é automaticamente removido e toda a força que acompanha irrompe para ser utilizada. Ao contrário daquela água represada, que se espraia e dissipa porque ela não tem direção. O poder divino, quando ele é liberado corretamente, ele vai direto ao canal de consciência mais receptivo. E lá ele vai se acumulando, esperando a oportunidade de se projetar cada vez mais para diante.
Dessa maneira, o discípulo da luz, a parte da sua atividade de distribuidor da verdade, ele torna-se, por assim dizer, um poço artesiano, cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Todos os discípulos deveriam ter sempre presente que, sejam quais forem os erros que vocês cometerem, Deus nunca vai te criticar ou vai te condenar. Mas a cada deslize, Deus diz numa voz doce e amorosa: levanta-te, meu filho, recomece a experiência e continue a experimentar até que finalmente você consiga a verdadeira vitória e a liberdade do teu domínio divino. Sempre que alguém tem consciência de haver cometido um erro, o seu primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não cometer o mesmo erro uma segunda vez. Sendo Deus todo amor, ele tem uma paciência infinita. E não obstante a quantidade de erros cometidos, é sempre permitido uma vez mais a gente levantar e se caminhar para o Pai. Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Há unicamente um poderoso, invencível processo de evolução. E é esse, pela faculdade de gerar conscientemente o amor divino. Sendo o amor o centro de toda a vida, quanto mais tem lugar o amor em nós e quanto mais usamos conscientemente, mais fácil e rapidamente nos sentiremos libertados. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada, à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência através da qual ela possa se projetar. Pela primeira vez, em muitos séculos, todos os holofotes, ou raios da Cidade de Ouro, estão postos em funcionamento ativo sobre a Terra. Pode haver alguns seres que vejam esses raios sem até saber o que significam. Os homens não devem pensar que podem continuar gerando forças destrutivas e sobreviver a elas longamente. Aqueles que puderem empregar esse conhecimento de visualizar o círculo eletrônico de luz ao seu redor não devem por mais tempo ser privados dos seus benefícios. Você vai ancorar esses benefícios. Então, faça, experimente, compartilhe isso. Você tem que usar sempre uma afirmação que eu vou te ensinar agora, quando você quiser projetar esse círculo de luz eletrônica. A afirmação é a seguinte: eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. De novo, eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Empregue como uma afirmação, porque o poder sustentador está em tudo que existe. Eu sou aqui, eu sou ali, em tudo que eu queira realizar. É uma esplêndida maneira de você sentir que você está usando essa atividade una. E assim, você vai elevando cada vez mais acima da consciência da separatividade. Então, por mais que você não tenha uma visualização criativa muito boa para você imaginar esse círculo de luz, visualize um cinturão, como se você estivesse mesmo em volta de uma luz protetora. E cada vez que você se vê no centro dessa luz protetora, essa luz é informação. Você vai adquirindo cada vez mais informação para que você consiga a sua liberação. Então, só repetindo, se você errar, se você pecar, se você pensar algo negativo ou se você pensar algo que não é edificante, simplesmente pare, cancele, peça a lei do perdão e retifique o seu erro. E bola para frente, siga adiante. Tá na hora da gente usar essa sabedoria que nos foi dada há tanto tempo. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. E se fez sentido para você, faz um comentário aqui só para eu poder te ler e ver que a gente está juntos. Um beijo grande e até o próximo.